Bem, então, meu nome é Hugo. Eu vou falar de polias de Platão e ladrilhamentos em espaços bidimensionais, assim, né? A primeira coisa que eu vou falar é de grafos no plano. Vocês estão vendo o slide agora? Certinho? Tudo ok? Maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou falar é tipo de grafos no plano. Um grafo no plano ele é feito de três coisas: de vértices, arestas e faces. Onde vértices são pontos no plano, arestas são segmentos, são curvinhas ligando vértices, e faces são regiões delimitadas por essas curvinhas, por essas arestas, assim. E eu vou supor que essas arestas não se intersectam, certo? Eu vou supor que elas não se intersectam. Além disso, eu só vou considerar grafos planos conexos, o que significa que eles são feitos de um pedaço só. O que quer dizer que se você tiver dois vértices arbitrários, andando sobre arestas, você consegue ir de um para o outro. Certo? Você consegue ir caminhando de um para o outro. Então, isso é como eu chamo de grafo plano. Além disso, eu vou considerar a face de fora, o lado de fora do grafo, como uma face também. Né? E isso eu vou explicar o porquê em slides assim próximos. Assim. A primeira coisa que eu vou falar é exatamente esse slide. Já. Você tem um grafo no plano, você simplesmente pode pegar ele e jogar ele numa porção da esfera. Você simplesmente pega ele e joga na esfera. Quando você faz esse procedimento, o que acontece é o quê? O que acontece é que a face de fora se torna uma face de verdade na esfera. Né? E as faces que não eram a de fora viram faces na esfera. Né? Então, quando você pega um grafo plano, você pode jogar ele na esfera e a face de fora vira uma face normal. E o caminho inverso é possível também. Você pode pegar um grafo na esfera e jogar ele de volta no plano. Como é que você faz isso? Você simplesmente pega uma face qualquer e você coloca uma lâmpada nessa face. E você projeta no plano embaixo. Então, o que vai acontecer é que tipo, o desenho desse grafo na esfera vira um desenho de um grafo no plano. E isso meio que tipo permite você pegar um grafo da esfera e transformar num grafo do plano. Então, o que isso quer dizer é que tipo grafos do plano e grafos da esfera são a mesma coisa. Né? Observa que a face que você elege para colocar sua lâmpada, ela se torna o lado de fora quando você projetar. Certo? Então... o Carlos chegou. E aí, Grossi? Oi, pessoal, eu atrasei por causa da minha aula, desculpa. Tudo bom? Tudo bem? Tranquilo. Gostei do gorrinho aí, tá elegante. Do quê? Do gorrinho? Aham. É. Bem, então se você tem um grafo na esfera, você pode pegar você pega uma face dele e você coloca uma lâmpada e aí essa lâmpada ilumina esse grafo e tipo projeta no anteparo, num plano. Então todo grafo da esfera é um grafo no plano e essa face que você elegeu para colocar sua lâmpada, ela se torna a face de fora, né? Então, se você incluir faces de fora de um grafo, grafos do plano e grafos da esfera são essencialmente a mesma coisa. Né? A razão pela qual eu estou fazendo isso é para entender o porquê que vale a fórmula de Euler. Né? Se você tem um grafo no plano ou na esfera, com v vértices, A arestas e F faces, então vale a fórmula V menos A mais F igual a 2. Certo? Se você pegar o grafo que a gente tinha aqui, esse cara aqui, e fizer a contabilidade aqui, você vai ver que ele tem 8 vértices, 9 arestas e 3 faces, né? Vai ter o que? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. A arestas você tem 9, só contar. E faces tem essa e tem a de fora. Não esqueçam de incluir a de fora. Certo? Então, tanto para grafos planos como para grafos na esfera, que são a mesma coisa, vale essa fórmula. Certo? E por que ela é verdade? A prova, em essência, é esse desenho, assim.
Imagina que você começa com um vértice. Você começa simplesmente com um pontinho. E aí, com esse pontinho, você cresce para um segundo pontinho, tentando fabricar o grafo final. Certo? Você está fazendo um procedimento para produzir o grafo final. No primeiro pontinho, você tem o lado de fora, que é uma face, e você tem um vértice. E você não tem nenhuma aresta. Quando você inclui um vértice e uma aresta, você tem agora dois vértices, uma aresta e uma face, que é a face de fora. Então, nesse procedimento de adicionar uma aresta, você adiciona um no V, adiciona um no A, que eles se cancelam, e o F você não muda. Então a fórmula continua valendo 2. Aqui você tem 1 mais 1 igual a 2. Aqui você tem 2 menos 1 mais 1 igual a 2. Você adicionar outro vértice, a mesma coisa acontece. Você adiciona um vértice, você adiciona uma aresta. E esses números se cancelam. E novamente, adicionando um vértice e uma aresta, eles se cancelam. É a mesma coisa. E aqui começa a ficar interessante. Quando você fecha um percurso, o que vai acontecer é que, tipo, você não adiciona nenhum vértice novo. Desse cara pra cá não tem nenhum vértice novo. Mas você adiciona uma face agora. Certo? Então, em vez de adicionar um vértice novo, aqui você adiciona uma face. E, novamente, você tem a adição de uma aresta e a adição de uma face. Então, tipo, eles se cancelam. Certo? Porque se você adiciona uma aresta e uma face, é um aqui e um aqui. Eles se cancelam. Então, aqui vale 2 também. E seguindo o procedimento, você sempre ou adiciona uma vértice e uma aresta, ou você sempre adiciona um vértice e uma face. Depende se você fecha um percurso fazendo uma face nova, ou se simplesmente você está esticando sua curva, sabe? Se você só está adicionando uma aresta. Então, em essência, isso justifica o porquê que vale V menos A mais F igual a 2. Tá claro esse fato, assim? Ou querem que eu desenhe, assim? Eu acho assim que, tipo, a ideia é que, tipo, você sempre pode começar do zero, né, de um ponto só, e fabricar seu grafo. E o procedimento é, ou você adiciona um vértice e uma aresta, ou você adiciona uma aresta e uma face. E ambos os casos, o que acontece é que V menos A mais F é igual a 2. Não tem nenhum problema. Né? E então vamos tentar entender poliedros usando essa fórmula. Assim. O que é um poliedro? Assim? Poliedro é tipo, digamos assim, é uma coisa difícil, é tipo pornografia, né? Como o pessoal diz, né? É uma coisa que é difícil de definir, né? Mas quando você olha para um, você sabe que é, assim, né? Então, um poliedro, assim, eu penso ele assim como objeto. Sim, mas eu tô supondo que meus grafos eles são feitos de um pedaço só. Aqui, ó. Os grafos, por hipótese, eles são conexos. Né? Eu achei que você ia dizer que meus poliedros eu penso assim como objetos poliedrais. Essa é a definição. Não, exato. Poliedro é estranho aí. É objeto poliedral. É um objeto poliedral. É a definição de dicionário, assim, poliedro, objeto poliedral. Exato, assim. Não parece definição de dicionário mesmo, assim. Mas, descrevendo o animal, um poliedro ele tem lado de dentro e lado de fora. Você tem essa noção de dentro e fora, pelo menos os que eu vou considerar. Cada face é um polígono, um polígono plano. Ele é tipo uma região plana que tem noções de lados e vértices. E é essencialmente isso, sabe? Tipo, você está colando polígonos, lados, vértices com vértices, formando essas figuras, assim. Certo? Então, eu não vou dar definição precisa, né? E tem, tipo, várias definições que você poderia usar. Você poderia, sei lá, trabalhar com CW, ou trabalhar com simplexos, whatever, assim. Coisas simpliciais, assim. Né? E então é isso. E esses são poliedros esféricos. O que eu quero dizer com poliedro esférico? A definição rigorosa de poliedro esférico é assim: você pega o seu poliedro, faz um buraquinho nele, aí você sopra, assim. Se ele estufar para uma esfera, ele é esférico. É essencialmente essa definição de poliedro esférico. Assim. Você sopra, ele infla para uma esfera.
certo? Definição rigorosa, assim. Né? Hugo, Oi. vale a pena você contrastar o que é um poliedro não esférico. Mas esse é o próximo slide. Né? Como você tem um poliedro e linfa por uma esfera, as faces, arestas e vértices do poliedro se tornam faces, arestas e vértices de um grafo na esfera. Certo? Então, para poliedros esféricos, vale essa forma. V menos A mais F igual a 2. Certo? A razão é esse teorema que a gente provou aqui. Certo? Então, vale V menos A mais F igual a 2. Mas se você pegar um poliedro que você sopra e ele vira outra coisa, como é o caso desse cara aqui, então não vale essa forma. V menos A mais F, nesse caso, é zero. Certo? Porque quando você sopra, ele vira uma boia, né? Ele vira o que se chama de toro. Né? Então, esse é um poliedro não esférico. Certo? E não vale a forma. Né? E tem os poliedros de Platão. O que é um poliedro? Poliedros de Platão são esses, assim, são tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e cosaedro, que são, respectivamente, de 4 lados, 6 lados, 8 lados, 12 lados. Por lado eu quero dizer face, assim. E 20 faces. E todos eles têm essas propriedades que é... Cada face é um polígono regular, ou seja, é um polígono que tem lados de comprimento igual e ângulos internos iguais. E além disso, esses poliedros têm a propriedade que quando você está em cima de um vértice, a quantidade de arestas que sai dele é sempre a mesma. Se você pegar o tetraedro, a quantidade de arestas que saem desse vértice é 3. Se você pegar o cubo, é 3 também. O octaedro é 4. O dodecaedro é 3. E o icosaedro é várias. 5, talvez. Parece ser 5. Assim. Então, essa é a definição de poliedro regular. Poliedro regular, ele é feito de faces que são polígonos regulares e todo vértice vê um mesmo número de arestas. E os poliedros de Platão, que são esses 5, eles são regulares. Essencialmente é isso que eu quero dizer. Tá claro isso? Ou eu falei confuso assim? Ok. Então, esse é um poliedro de Platão e tem esse teorema, que é a classificação dos poliedros esféricos regulares, que só existem 5 poliedros esféricos regulares que são os de Platão. Certo? Aí tem uma prova que eu vou ignorar. Eu vou pular a prova, depois eu volto para ela, assim. É a prova, assim, que é um argumento e tal. Mas vamos pra frente, assim. Eu quero falar de outra coisa por enquanto. É porque essa prova parece um aspecto e que o pessoal geômetra aí vai saber que é o Gauss-Bonnet. E assim, é o que está por trás, assim, desse negócio. E eu quero discutir isso para frente para dar uma intuição de um pedaço da demonstração que aparece, assim. Né? Mas então você tem os poliedros de Platão, que são esses 5. E quando você estufa eles, o que acontece? Esses poliedros de Platão, eles viram grafos da esfera. Né? Mas eles não viram grafos qualquer, eles viram grafos tal que deixa eu explicar o que é geometria na esfera, né? Então, você tem tá. Então, o que acontece? Quando você tem esfera, né? Você tem a noção de círculo grande. Círculo grande é quando você pega o zero, você intersecta a sua esfera com um plano, obtendo um círculo grande, que é o maior círculo possível. Certo? Por isso que chama círculo grande. E na geometria da esfera, a gente chama esses caras de reta. Certo? Eles são retas porque, essencialmente, se você pegar 2 pontos próximos, o caminho que minimiza a distância, né, é o caminho que passa por um círculo grande. Certo? Se você pôr um elástico ligando os dois, o elástico ele vai tentar diminuir o comprimento e ele vai ficar sobre o círculo grande. Certo? Então a geometria da esfera
as retas na esfera, elas são esses círculos grandes, esses círculos máximos, que o pessoal chama, ó, círculos grandes. Certo? Então, essa em essência é a geometria da esfera. E a distância é simplesmente a distância dentro do espaço euclidiano, a distância usual. Você simplesmente calcula a distância percorrida pelo ponto de chegar de um até o outro. Assim. É, distância usual. Assim. Né? Então, se você pega um poliedro de Platão e você estufa ele para a esfera, assim, se você expande ele para a esfera, você obtém ladrilhamentos da esfera. Você obtém polígonos regulares na esfera. E vice-versa, se você tem um polígono regular na esfera, você simplesmente pega os vértices, liga por segmentos, né, por segmentos ligando esses vértices, e você obtém um poliedro de Platão. Então, em essência, os poliedros de Platão te dão os únicos ladrilhamentos regulares da esfera. Certo? Os únicos ladrilhamentos das esferas feitos de polígonos regulares da esfera. Tá claro isso? Né? Tá claro que é um polígono regular na esfera? É simplesmente um polígono e só que tipo os lados agora não são retos assim. Os lados eles são tipo curvinhos, mas a ideia é que eles têm o mesmo comprimento e o ângulo entre eles é tipo o mesmo. O ângulo entre dois lados é sempre o mesmo. Então, assim, em essência, o que o teorema o que o teorema tipo que todos os poliedros regulares são de Platão, o que ele quer dizer essencialmente é que só tem esses 5 ladrilhamentos possíveis da esfera. Né? Ok? E no plano só tem 3 ladrilhamentos possíveis, com figuras regulares assim. E esses ladrilhamentos são com quadrado, com triângulos equiláteros e com hexágonos. Isso é tipo fácil de provar. E a heurística vai ficar claro depois que eu explicar o conceito assim de onde que entra essa ideia de Gauss-Bonnet por trás. Mas eu não vou justificar, é tipo assim, um argumento de geometria tipo de escola. Relativamente fácil assim. Então fica de exercício, mostrar que os únicos ladrilhamentos do plano euclidiano são esses 3, são hexágonos, quadrados e triângulos equiláteros assim. E agora eu vou falar de geometria hiperbólica. Né? Porque eu falei de esfera. Eu falei de plano, né? Tem ladrilhamentos do plano, ladrilhamentos da esfera. 5 ladrilhamentos na esfera. 3 ladrilhamentos no plano. Agora vamos falar de geometria hiperbólica. O que é o espaço hiperbólico? O plano hiperbólico. O plano hiperbólico é você pegar o disco unitário em R2, né? Então, o espaço em si. O espaço em si, ele é. Vamos desenhar um disco mesmo, né? Disco. O espaço em si, ele é um disco. Né? Só que você não inclui o bordo, você só inclui o interior. Então. Você só inclui o interior. Certo? É um disco mesmo. De raio 1, então você tem tipo o 0, os eixos coordenados, x e y e tal. E esse é um círculo de raio 1. Certo? E uma reta nesse cara, né, vamos apagar esses eixos coordenados, que eles não vão servir para nada. Né? Uma reta nesse cara é simplesmente você pegar um círculo que é ortogonal ao bordo. Isso é uma reta. Certo? Você pode pensar nisso como uma definição de reta. Certo? E o que acontece? Primeiro é que você perde o axioma das paralelas. Né? Na geometria euclidiana, se você tem uma reta e um ponto fora, existe uma única reta que é paralela à reta fixada. Certo? Por paralela, eu quero dizer que elas não se intersectam. Se você pegar a geometria hiperbólica, existem infinitos círculos que passam por esse ponto e não intersectam essa reta. Né? Então, existe uma geometria onde, dado uma reta e um ponto fora, existem infinitas retas paralelas. E essa, tipo assim, foi o passo inicial da geometria hiperbólica, né?
Foi construir um modelo de geometria onde você perde o axioma das paralelas. Né? Então, você pode pensar então que geometria hiperbólica é um disco onde as retas são esses círculos perpendiculares ao bordo. E mais uma coisa, né? Assim como toda boa geometria, se você pega dois pontos, você sempre consegue encontrar um círculo perpendicular ao bordo que passa por esses dois pontos. Então você tem axiomas de incidência básico, tipo, dado dois pontos, define uma reta. Se você tem, por exemplo, duas retas que coincidem em dois pontos distintos, então essas duas retas são iguais. Esses axiomas que você espera de uma geometria tipo euclidiana, né? O único axioma que em essência falha é o das paralelas, né? E além disso, esse espaço ele tem uma geometria natural. E por geometria entenda uma noção de distância. Mas eu não vou definir a distância porque, tipo, nessa linguagem é uma fórmula muito complicadinha, assim, e feia e triste. Então não é o jeito certo de definir. Tem jeitos certos de definir esse objeto, né? Mas, em essência, você pode pensar que o plano hiperbólico é um disco, onde as retas são esses círculos perpendiculares e tem uma noção de distância. Né? Ok, então esse é o plano hiperbólico. Tá claro? Tá claro, pessoal? Ou tem alguma coisa estranha assim? Ok. E sobre ladrilhamentos, além dessas três, não. Tipo assim, você diz geometria natural no disco? Renan, você diz geometria no disco? Ou se tem outra geometria natural no disco? Ou. Então, já que você fez tipo superfície de rima e tal, por natural aqui é a única geometria, é a única noção de métrica que transforma todos os biolomorfismos do disco em isometrias. Então, isso é tipo a naturalidade aqui. Você tem a noção de biolomorfismo do disco. A métrica hiperbólica é a única que deixa que transforma os biolomorfismos em isometria. Essa é a tipo naturalidade nesse sentido. Compatibilidade com análise complexa. Esse é um jeito de pensar assim. Mas é tipo assim, eu vou deixar natural num sentido vago porque eu acho que eu não conseguiria explicar a naturalidade assim, tipo de um jeito mais elementar assim. Né? Então esse é o plano hiperbólico assim. E o que vai acontecer é que você tem a noção de, como você tem a noção de distância, você tem a noção de reta, você pode fazer polígonos regulares. Onde os ângulos são ângulos mesmos, são os ângulos usuais entre retas, entre os círculos. Né? Os círculos se intersectam. Né? Então deixa eu voltar para desenho aqui. Você tem dois círculos que se intersectam. Eles têm um ângulo θ, e esse ângulo θ é o ângulo que você imagina mesmo, é o ângulo entre os círculos. Então, se você pode definir polígonos como sendo polígono regular como sendo distâncias iguais, né, lados iguais e ângulos iguais, certo? E o que acontece é que, diferente do caso euclidiano, do caso esférico, existem infinitos ladrilhamentos do espaço hiperbólico. Né? Não tem só um, existem infinitos deles. Isso tipo explica o fenômeno de o porquê que geometria hiperbólica é genérica. Por que geometria hiperbólica aparece em todos os lugares assim? É o fato de ela ter uma estrutura geométrica de ladrilhamentos, em essência, assim, o que está por trás, assim, em algum nível, o fato dela ter esses infinitos ladrilhamentos, assim. Ao contrário da geometria esférica e da geometria plana, a geometria hiperbólica ela é muito mais rica em termos de geometria. Por isso que, tipo, ela aparece com tanta frequência em matemática, assim. Né? O que é um tanto estranho se você parar pra pensar, assim. É meio que o mesmo fenômeno, eu tenho a impressão, que acontece com os números reais, né? Quando você para pra pensar um número real assim, a chance dele ser racional é muito grande. E mesmo que ele não for racional, ele é tipo assim, π ao quadrado, ou e mais
e sei lá. Tipo, ele vai ser alguma coisa muito simples, assim. Tipo, a gente conhece muito poucos números, assim. Mas esses números que a gente conhece, tipo, são quase nenhum, sabe? Tipo, a grande maioria dos números reais é alienígena pra nós, assim. E da mesma forma eu tenho a impressão, assim, as pessoas têm muita intuição de geometria esférica e geometria euclidiana, porque são objetos geométricos que todo mundo consegue entender, assim. Mas geometria hiperbólica, que é tipo um animal um pouco mais sofisticado, as pessoas não conhecem, e é o caso geral, é o caso que mais acontece na natureza, assim. É um fenômeno estranho, assim. Mas me parece tipo o mesmo tipo de fenômeno que acontece com números, assim. Que o caso que as pessoas não entendem é o caso mais comum, assim, do mundo, assim. Né? Então, ladrilhamentos hiperbólicos, e eu quero explicar o que é um grupo, assim. O jeito que eu penso grupo é que... Por que eu quero falar de grupos, né? Porque normalmente quando você trabalha com ladrilhamentos, você trabalha com ladrilhamentos junto com um grupo. Você não trabalha com ladrilhamentos arbitrários. Então a ideia é você ter um conjunto e você ter uma família de bijeções desse conjunto. Tal que essas bijeções satisfaçam algumas propriedades, que é quando você compõe uma bijeção com outra, ela continua nesse conjunto, nesse conjunto que você prefixou. E se você tem uma bijeção, a sua inversa também está lá. Então, em essência, um grupo ele é um conjunto de bijeções de um espaço, tal que quando você compõe duas bijeções, você obtém um elemento do grupo, e dado um elemento do grupo, a sua inversa também está lá. Né? Pode pensar que isso é o grupo de simetrias de um espaço. Né? Isso não é tão estranho assim. Se você pegar, por exemplo, na geometria plana, pega todas as translações. Né? Se você pegar todas as translações, se você compõe uma translação com outra, você obtém uma translação, porque você está somando um vetor com outro. E se você tem uma translação, você pode fazer a translação inversa, que reverte o processo. Assim. Então, translações formam um grupo, em essência. Outro exemplo, assim, que é, tipo, simples. Tipo, não é fácil provar que é grupo, mas... se você pegar todas as rotações em torno de eixo da esfera, né? Você fixa um eixo, você tem rotação de um ângulo em torno do eixo. Então, esse conjunto de transformação forma um grupo também. Embora não seja tão óbvio ver isso. Se você gira em torno de um eixo e depois gira em torno do outro, isso é o mesmo que girar em torno de um terceiro eixo. Assim. É um fato não trivial, que em essência, assim, argumento de álgebra linear. Né? Eu acho que não tem um jeito elementar de provar isso. Assim. Tem que usar álgebra linear em algum nível. Assim. Então, grupo ele é feito por bijeções de um espaço, aqui são bijeções da esfera, e tem essa noção de você compor duas vezes, você compor dois elementos do grupo, você obtém um elemento do grupo, e todo o processo é reversível, no sentido que se você pega uma transformação e aplica no espaço, existe uma transformação que desfaz o que você fez. Assim. Então, são grupos. E, em particular, você tem as isometrias, que são as transformações que preservam distância. As transformações que preservam distância num espaço, elas formam um grupo. Então, no nosso caso, a gente tem na esfera, você tem essas rotações em torno de eixo. No caso da geometria plana, você tem translações, tem rotações. E no caso da geometria hiperbólica, você tem um conjunto de transformações que fazem isso também. Então, esse é um grupo de isometria. E normalmente, ladrilhamentos e grupos trabalham juntos, assim. Normalmente você vê os dois animais trabalhando junto. Então, para dar um exemplo, vamos considerar um quadrado de lado 1 no plano e vamos considerar o grupo formado por translações, só que são translações dadas por um vetor com coordenadas inteiras. Se você translada por uma coordenada inteira, depois translada por outra coordenada inteira, o que acontece é que você obtém uma translação por entrada inteira. E se você translada por mn, você pode voltar por menos m menos n. Então isso forma um grupo. Né? E o interessante é que esse grupo se comporta muito bem com o quadrado, porque ele pega esse quadrado de lados 1, com lados 1, e simplesmente move ele para o espaço ladrilhando. Né? E o curioso é que
ele pega um dos lados do quadrado e joga para um outro lado do quadrado. Se você pegar a transformação que translada 1 para a direita, ela pega um lado do quadrado e leva para o outro lado do quadrado. Se você pegar esse lado de baixo aqui, a transformação soma 1 para cima, ela leva esse lado nesse lado. Então, o grupo junto com o ladrilhamento, ele te dá uma relação dentro do próprio quadrado. Isso é claro, assim? E o fato de você ter um grupo e um ladrilhamento, você acaba tendo relações entre os lados do seu polígono, assim? Né? Pelo menos aqui, é claro, no sentido que se você pegar esse lado, existe um elemento que pega esse lado para esse, assim, então eles são relacionados de algum jeito. E existe uma tração que pega esse lado e leva nesse, assim. Então, esses lados são relacionados. Então, o que eu vou fazer é colar eles, né? E quando você pega esses lados relacionados e você cola eles, você obtém um toro, você obtém um pneu, assim, né? Então, o grupo, junto com o ladrilhamento, ele te dá algo a mais, que é um espaço geométrico, né? Então, você colando esses dois lados relacionados, você obtém um cilindro, e você colando o outro lado relacionado, você acaba obtendo um toro. Então, o moral da história é que você pode, usando essa combinação de grupo, com o ladrilhamento, você consegue obter espaços geométricos. E o mesmo ocorre em geometria hiperbólica, né? Se você pega, por exemplo, um octágono regular no espaço hiperbólico, e você pega essas translações, assim, que pegam esse lado vermelho e joga para esse lado vermelho, de forma que pega o polígono e joga ele para fora do polígono, assim como acontece no caso do quadrado, né? Se você pegar o caso do quadrado, a translação 1 para a direita, a translação 1 para cima, ambas pegam o quadrado e jogam para fora. Mas elas levam um lado em outro. Mas sempre tem que pegar o seu domínio e jogar ele para fora. Aqui vai acontecer o mesmo fenômeno. Vai ter uma transformação que pega esse cara vermelho e leva nesse cara vermelho, pegando o polígono e jogando ele para fora, que é o que eu desenhei mal feito aqui. E a mesma coisa com os outros lados. Se você pegar esse lado, existe uma transformação que pega o polígono inteiro, joga ele para fora e leva esse lado nesse lado. E quando você tem transformações que fazem isso em todos os lados, tem que pega esse lado e leva nesse, jogando um polígono para fora, etc. Quando você constrói um grupo que faz isso, você acaba tendo essa interação de geometria do ladrilhamento com o grupo, né? E aqui eu estou supondo que esse polígono ele ladrilha o plano hiperbólico. Certo? E o que vai acontecer é que quando você colar aqueles lados, eu tentei desenhar essa colagem, mas ficou muito complicado, então não desenhei. Então fica exercício. Tentar grudar os lados aqui, pegar azul com azul, vermelho com vermelho e ir fazendo essas colagens igual eu fiz com quadrado. Quando você faz essa colagem, você obtém um bitoro. E o mesmo procedimento você pode fazer com polígonos de uma quantidade maior de lados. Você pode obter o tritoro, que seria a boia com 3 buracos, assim. Um toro você pode fazer uma boia com 4 buracos, etc. E o que acontece, no final das contas, é esse fato. Mas antes disso, assim, quando você obtém o toro a partir do quadrado, você tem também a noção de geometria do quadrado no toro. Como é que isso funciona, assim? Se você pega 2 pontos aqui, eles correspondem a pontos no quadrado. E você pode pegar o caminho que minimiza a distância. Acho que aqui é bom eu desenhar, assim, senão... Vamos fazer o quadrado, assim. Então, você tem quadrado e esse... Opa. E esse lado aqui é levado nesse cara aqui. E esse rapaz é levado nesse rapaz, assim. O que acontece, assim? Você pega o seu toro, obtido da colagem final, assim. Você pega 2 pontos, esses pontos eles correspondem a pontos aqui. Certo?
e você pode ligar eles por uma curva que minimiza caminho. Mas se vocês já jogaram Portal, você sabe que esses lados estando identificados, você pode simplesmente tipo sair daqui, por exemplo, e aí você é teleportado para cá e vir para cá. O que no Toro significa, imaginando aqui, por exemplo, que a colagem o pessoal normalmente usa a referência do Pac-Man. Mas Pac-Man é um jogo muito velho, assim, jovem não conhece Pac-Man, assim. Só conhece Portal, assim. Imagina que esse aqui é o seguinte colado e esse aqui é o outro seguinte colado. Quando a gente... Alô? Irá? Eu? Quer falar alguma coisa? Não. Eu pensei, mas já foi. Imagina assim que você vai ligar essa curva aqui por esse caminho. Em termos do quadrado, você está cruzando essa linha para cima e sendo teleportado para Irá, acho que é bom você desligar o som, o microfone. Ok, desculpa. Ele tá com um cachorro no fundo. Valeu. Quando você no Toro você liga esses dois pontos por uma curva, você cruza essa linha aqui que corresponde a essas duas aqui coladas, e em essência você está teleportando. Mas de qualquer forma, você sabe que vai existir um menor caminho de ir daqui até aqui. Só que talvez esse caminho não seja a linha reta aqui, talvez ele percorra um caminho por fora, assim. Um exemplo disso é você pegar o quadrado, por exemplo. Agora imagina que você tem um ponto aqui e um ponto aqui. Você poderia ligar por esse caminho, mas não é o que minimiza a distância. O que minimiza a distância é simplesmente vir por aqui e sair por aqui. Né? Então, existe a noção de distância do Toro vinda do plano euclidiano. Desde que você use esse pensamento de portal. Assim, né? A mesma coisa vai acontecer no caso do espaço hiperbólico. Né? Não necessariamente a distância que minimiza a distância depois da colagem é a distância direta. Talvez tenha que teleportar a partir de um caminho. Se você entrar aqui, você é teleportado para cá. Se você entrar aqui, você é teleportado para cá. Certo? Se você entra numa região amarela, você sai numa região amarela, etc. Mas o fato é que, dado dois pontos, sempre existe a menor distância. Então, tanto no caso euclidiano quanto no caso hiperbólico, essa colagem gera uma geometria no objeto que você obtém depois de colar. No caso do quadrado, você obtém um toro, então você tem uma geometria dada pelo plano euclidiano, que é a geometria euclidiana do toro. No caso do bitoro, você obtém a geometria hiperbólica do bitoro. E o fenômeno que acontece é que se você tem uma boia, se você tem essa superfície com G buracos, né? O caso trivial, que é a esfera, que é a boia sem nenhum buraco, ela é esférica. Que surpresa, né? A esfera é esférica. O toro, que é o G igual a 1, que tem um buraco só, é euclidiano. E as boias com mais de um buraco, elas são hiperbólicas. São todas hiperbólicas. Então, isso, em essência, explica o fenômeno de que por que geometria hiperbólica é genérica. Se você pensar em termos de superfícies como coisas que você vai adicionando handles, como é que chama isso em português? Alças. Se você pensar em coisas que você vai adicionando alças, né? Se você pensar, você tem tipo esfera assim, você vai adicionando alças, né? E isso aqui é a mesma coisa que isso. Então, o que isso aqui quer dizer é que a quantidade de alças determina a geometria natural desse espaço. Em essência é isso. Né? E o que tem que tomar, o que é mais interessante ainda, opa, bota um aqui. O que é mais interessante ainda é que, tipo, nem sempre um toro, por exemplo, ele aparece de jeito óbvio. Né? Normalmente a gente pensa num toro assim. Mas o toro ele pode se manifestar, por exemplo, como dessa forma aqui, né? Assim.
aí você pode dar uma engrossada na curva, assim. Você pode ter um toro, ele dá nó no espaço, assim. Né? Mas esses dois toros, eles são iguais. Eles são diffeomorphos. Como é que você faz isso? Você simplesmente corta e aí você vai obter um cilindro. Né? Você obtém um cilindro. E você marca os pontos onde você cortou. Você não estraga ele. Né? Esse ponto é colado com esse e tal. Então, em essência, você está fazendo a colagem. A colagem. Aí você desmancha o nó e cola de volta. Quando você faz isso, você não estraga seu objeto. Esses dois objetos continuam diffeomorphos. Ou homeomorphos. Eles são iguais. Né? Então, o que acontece é que toda superfície limitada, que tem a noção de interior e exterior, ela é um toro, um bitoro, etc. Sempre que você tem uma superfície arbitrária, ela é limitada e ela tem essa noção de interior e exterior, isso é vago assim dizer, mas sempre que você tem um objeto desse tipo, você acaba consegue transformar ele num toro, num bitoro, num tritoro, etc. Então, esse teorema ele te diz, em essência, esse fato aqui, que toda superfície fechada, com essas de interior, etc., elas têm uma única geometria natural, e essa única geometria natural é determinada pela quantidade de buracos do espaço. Isso está claro, assim? Quis dizer? Né? Que a buraquicidade do seu espaço define a geometria, assim? Né? Isso é o que é, em essência, o que se chama de uniformização. Assim. O fato de todo espaço fechado, toda superfície fechada, assim, com o número fino de buracos, ter uma única geometria. Assim. Então você tem uma relação entre a topologia, que é esse aspecto da quantidade de buracos, e a geometria. Né? E, em essência, todas as geometrias, todos esses espaços, eles são hiperbólicos, com exceção de dois. Né? Além disso, se você fizer um grafo em cima dessas superfícies, dessas boias, o que vai acontecer é essa fórmula. Aqui lado direito? Não, esse cara aqui é a característica de Euler. 2 menos 2G. 2 menos 2G é o que o pessoal chama de característica de Euler. Definição, sim. O que acontece é que, tipo assim, se você pega uma superfície com G buracos e você faz um grafo nela de forma que cada face seja tipo um polígono, ou seja, a face não pode ter buraco assim, a face é um polígono. Se você tem um grafo sobre uma superfície com G buracos, a fórmula de Euler que vale é 2 menos 2G igual a vértices menos arestas mais face. Que é o caso que a gente tinha aqui em cima, no caso desse cara aqui. Quando você sopra ele, ele vira um toro. Ele vira essa boia. E ele tem um buraco só. Então, se você fizer V menos A mais F igual a 2 menos 2G, o G é igual a 1. Então, isso é zero. Se você fizesse um grafo num bitoro, você ia obter menos 2. Se você fizesse num tritoro, 3 buracos, você ia obter igual a menos 4. E assim por diante. Assim. E o fenômeno curioso também que vale, essa relação geométrica topológica, é que algo mais forte vale. No caso onde o caso hiperbólico, onde o G é maior que 1, a quantidade de buracos é maior que 1, esse número aqui, o 2 menos 2G, que é negativo, nesse caso, ele acaba sendo a área da superfície com essa geometria. Sempre que você tem uma geometria, você acaba tendo a noção de área aqui. Então, o que acontece é que, tipo, não só a única geometria é a hiperbólica, além disso, a área calcula a quantidade de buracos. E, além disso, a área é um número inteiro. Sempre. Né?
de forma mais geométrica, assim, se você pegar esse polígono aqui que a gente usou para construir esse cara, a área desse polígono em nível hiperbólico, ela é calculável e ela vale 2 menos 2g. E aqui, como tem dois buracos, g é 2. Então, a área desse polígono aqui é menos 2. Né? Desde que esse polígono, junto com essas isometrias de levar dentro para fora e lado em lado, elas ladrilhem o espaço hiperbólico. Né? Então, em essência, esse fato relacionando área e esse número 2 menos 2g é o que se chama de Gauss-Bonnet. É uma relação entre geometria e topologia. É um teorema desse tipo. Né? Tá. Então, em essência, isso resume tudo que você precisa saber assim, de geometria de superfícies. Assim. Isso, em essência, é geometria de superfície. E aí vem, tipo assim, a pesquisa, trabalho meu com Gross, assim. A ideia dos seminários era divulgar o que eu faço, né? Falar a minha ciência, assim. Em essência, o que a gente faz é o mesmo procedimento, é a ideia de entender objetos geométricos a partir de ladrilhamentos e como grupos agem nesses ladrilhamentos, levando lados em lados, né? Então, o que a gente trabalha é o espaço de dimensão 4, que é a bola dentro de C2, certo? Ou você pode pensar com a bola dentro de R4, é a bola quadridimensional. E essa bola tem uma geometria natural. Ela não é única, tem várias geometrias naturais, mas ela é natural em algum sentido. Pro Renanzinho aí, o sentido é a única geometria tal que todo biolomorfismo dessa bola em C2 é isometria. É a mesma condição que a gente faz com o plano hiperbólico. Né? A condição vem dos biolomorfismos. Né? Mas voltando assim. Então você tem essa bola de dimensão 4 e ela tem uma geometria natural. E essa geometria natural que a gente está considerando define o que a gente chama de plano hiperbólico complexo. Certo? Que é esse espaço quadridimensional. E, em essência, a gente fabrica espaços de dimensão 4, assim como aqui a gente obteve toros, bitoros, etc. A gente fabrica eles fazendo domínios, fazendo poliedros e usando a relação de grupos de poliedros para ladrilhar essa bola. Né? E esses domínios, eles são tipo domínios quadridimensionais, assim, que eles são, em essência, bolas, eles são homeomorfos a uma bola, mas na minha cabeça, eu acredito que na cabeça do Gross, assim, também, eles parecem salsichas, assim, no sentido que ele é, tipo, comprido e ele tem lados, assim, poligonais. E quando você age com o grupo, quando você pega você translada ele para fora, ele pega um desses lados dessa salsicha, assim, e leva para um outro lado da salsicha, assim. Eu tô pensando naquelas salsichas meio com seção hexagonal, por exemplo, assim, sabe? Então... Você está pensando naquelas salsichas meio infinitas, também chamadas de prismas. Tem esse... chama prisma, isso? É que na minha cabeça eu uso a terminologia salsicha. Não, isso é um prisma, rapaz. Como assim? Tá desenhado um prisma na sua... Eu não sabia que isso se chama... Eu tinha esquecido do fato que isso chama um prisma. Eu acho que chama prisma. Ok. Minha vida. Então, pessoal. Há muito tempo atrás, em algum lugar muito distante, alguém chamou isso de prisma. Não, agora que você falou, eu lembrei desse nome, mas eu tinha esquecido, assim. Pra mim, isso são salsichas infinitas, assim. Então, pessoal, tem prismas. E então, em essência, você está fazendo ladrilhamento com prismas, certo? E a ideia é, tipo, você usar essa combinação de ladrilhamento e grupo para fabricar espaços de dimensão 4. Tá. E por que diabos isso presta pra alguma coisa, assim? Por que diabos alguém trabalha com isso, assim? Em essência, é porque a geometria de dimensão 1 é morta há muito tempo, só tem essencialmente duas curvas, né? Geometria de dimensão 1 é um estudo de curvas, né? Em essência, só tem duas curvas, que é tipo círculo e reta, supondo conexidade e tal. Geometria de dimensão 2. A gente já matou essas aqui. Não tem muita coisa pra fazer, sim. Tem coisas pra fazer, mas tipo... Em essência, a geometria de dimensão 2 é bem classificada, é bem comportada. Geometria de dimensão 3 é a conjectura de geometrização, que foi resolvida pelo Perelman, que é mais complicada.
Mas é tipo, em essência, o que ela diz é que tipo, todo espaço, vamos lá, vamos ser precisos, compacto, orientado, tem borda, tridimensional, você consegue escrever ele como soma de objetos, soma de variedades, colando por toros. E cada um desses pedaços é de um sabor bem definido, numa categoria de 8 sabores, assim, que são as geometrias de Thurston. Certo? Então, geometria de dimensão 3 é bem resolvido também. Foi resolvido pelo Perelman em 2003, se não me falha a memória, assim. Né? E geometria de dimensão 4 é um caos, assim. É tipo, a gente não tem nada do tipo isso para dimensão 4, assim. Mas existe esperança, assim, que é que tem uma conjectura, que é o que eu e o Gloss trabalham, que é a conjectura de Gromov-Thurston, que relaciona certos tipos de variedade de dimensão 4, certos tipos de espaços de dimensão 4, com certas condições de topologia. E o que a gente faz é usar essa técnica de ladrilhamento para estudar essa relação entre esse aspecto geométrico e topológico. É fabricar exemplos, em essência, desse tipo de espaço que é conjecturado pelo Gromov, pelo Lawson e o Thurston. Então, como a geometria de dimensão 4 é muito pouco entendida, essa conjectura ela é meio que tipo assim, um passo de entrada assim, para tentar entender a geometria de dimensão 4. Certo? Tem duas versões da conjectura, a gente trabalha com a versão complexa e também tem a versão real. Assim, o Sacha e o Felipe têm um trabalho no caso real, que é um trabalho bem legal, tipo um breakthrough na área assim. E eu e o Gross trabalham no caso complexo. Né? A gente constrói esses exemplos e o que a gente fez essencialmente ultimamente assim, a gente não só construiu exemplos, mas a gente construiu exemplos que são deformáveis. Você deforma o seu objeto geometricamente, ele muda de geometria ao longo da deformação, mas sem mudar a topologia. E o que a gente descobriu é que tem esses exemplos que são famílias bidimensionais de espaços. Assim. Você consegue escrever, em essência, assim, esses espaços, você consegue parametrizar esses exemplos por uma família bidimensional. Né? Então tem essas deformações sem alterar a topologia, sem alterar, comparando com o caso bidimensional, a quantidade de buracos, né? Sem alterar a topologia. Mas cada um desses exemplos eles não são iguais geometricamente, assim. Mas eles são todos complexos hiperbólicos. Todos se manifestam fazendo ladrilhamento com salsichas no espaço hiperbólico de dimensão 4, assim. Né? Então, em essência, o que a gente tenta fazer é entender geometria em dimensão 4, que é um caos, assim. E, além disso, esses objetos geométricos que a gente tem, assim, que a gente fabrica, eles relacionam topologia e geometria de várias formas, assim, curiosas e meio incompreensíveis ainda. E, tipo, isso é interessante porque, tipo, isso é algo que vem gerando muito conhecimento na matemática, nessa mistura de topologia e geometria, né? Tipo, nos últimos, sei lá, 40 anos, assim. E é um negócio, assim, que não sai de moda, assim. É um negócio que sempre produz coisas interessantes, assim. Então, em essência, assim, esse é o trabalho de pesquisa, assim, que eu faço, assim. É a mesma coisa, a mesma ciência descrita aqui, de superfície, só que em dimensão 4, no espaço hiperbólico complexo. E a razão para isso é porque tipo, a gente não sabe porcaria nenhuma em dimensão 4 direito. É uma grande selva, assim, e a gente está tentando explorar esses animais, assim. Voltando a ladrilhamentos, assim, parando o assunto assim, de pesquisa, o legal desses ladrilhamentos também é que eles geram bastante coisas artísticas, assim. Tem essa obra do Escher, assim, né? Que se você olhar para ela, vamos analisar ela, assim. Essa coisa insana, assim, é tipo, ele obteve do quê? De um octágono, eu acho. Né? Não. Em muitos lados, assim. Não, parece em 6 lados, assim. Ele fez ladrilhamento com 6 lados, assim.
Se você pegar essa outra figura, assim, do Escher também, ele fez assim com quadrados, assim, quadrados hiperbólicos, assim. E tem. Oi. Não sei se é todo mundo, mas eu não tô vendo desenho nenhum, eu só tô vendo slide. Tá sem áudio? Não, o slide que tá mostrando não tá mostrando os Eschers. Não? Pra mim, não. Aí tá aparecendo? Então talvez deu pau aqui. Peraí, deixa eu ver se. Eu vou esperar. Agora foi. Deve estar com lag. Alguém mais tá tendo problema? Ninguém. Mas a ideia é que tipo, dá pra você fabricar exemplos assim, artísticos, assim, usando ladrilhamentos, assim. E aí o Escher fabricou alguns exemplos, assim, tipo vários, de fato. Inclusive, as obras do Escher são incríveis, assim. Ele tem muitas obras, assim, que são baseadas em matemática. Tem muita coisa legal, assim. Tem uns exemplos bem bizarros, assim. E tem esse que é meu favorito. Se você olhar os desenhos pretos, assim, eles são demônios, né? E se você olhar os brancos, assim, eles são anjinhos, assim. Esse aqui eu acho maravilhoso, assim. O fato dele ter usado tesselação, né? Ele ter usado o ladrilhamento do espaço hiperbólico para fabricar esses quadros, assim. Aí eu achei um site, assim, que faz a mesma coisa. Você põe a figura e ele ladrilha pra você, assim. E aí eu fiz essa que eu tô louco pra transformar num prato de cozinha, assim. Eu queria arrumar... Tem o link, é esse site aqui, ó. Malink. Depois eu mando referência, assim. Aí eu fiz essa, assim, eu fiz várias, assim. E essa aqui eu tô muito afim, assim, de fazer um prato com ela, assim, sabe? Tipo porcelana, assim. Aí tem essa eu fiz também, com outra figura. Né? Sempre dá uns padrão brisa, assim, bem da hora, assim. E é isso, assim. Isso eu fiz também. Peguei uma do Ursinho Pooh. Né? Que é usando esse programa, assim. E as referências são, tipo... o livro de topologia do Sampaio. Que é um livro, assim, que eu li quando, assim, tava no início de graduação. Que ele é, tipo... super desenho, assim, sabe? Explica superfícies. Muito legal, assim, pra ler quando tá no início de graduação. Aí tem esse aqui, que é tipo onde eu peguei as fotos do Escher. Tem muita coisa do Escher, né? Que é Math and the Art of Escher. Eu não sei o que é MC. Eu suponho que não seja DJ, assim. E tem muita coisa bizarra que você pode fazer de arte matemática nesse link aqui. malink.se. E é isso, assim. Vamos abrir para discussão. E qualquer coisa assim eu volto para discutir o Gauss-Bonnet. Vocês querem que eu prove o teorema poliedral, assim? O teorema... como chama? Vocês querem que eu prove esse fato aqui? Classificação de poliedros de Platão. Esse teorema, a prova tem uns aspectos interessantes, assim. Vamos pegar esses caras aqui. Se você pegar esses caras e fizer a contabilidade de lados, vértices e arestas, assim, você vai obter essa tabela. Vértices, arestas e faces, assim. E é contar, você pega a figura e conta, assim. Né? Então, a gente quer mostrar que qualquer poliedro regular que você pegar, você vai obter um que tem mesma quantidade de vértices, mesma quantidade de arestas e mesma quantidade de face. E isso implica, por intuição geométrica, que esse poliedro tem que ser o de Platão. Né? Porque você está fixando a quantidade de faces, eles têm a mesma quantidade de faces, a mesma quantidade de arestas e a mesma quantidade de vértices. Isso vai ficar claro ao longo da prova. Assim. Isso vai implicar que cada face, por exemplo, tem a mesma quantidade de lados e cada vértice vê a mesma quantidade de arestas. Assim. Né? Então vamos para a prova. Assim. Então você pega um poliedro que é esférico, ou seja, que você sopra ele vira uma esfera, e que é regular. Né? Então cada face, se você está dentro de uma face, você enxerga N arestas. E então para cada face existe N arestas. Então você a priori poderia chutar que isso tem N vezes F é igual a A. Só que o que acontece? Duas faces são grudadas por uma aresta. Então quando você faz esse NF, você está contando a quantidade de arestas duas vezes.
Então NF é igual a 2A, de fato, assim. Então você tem F igual a 2A sobre N. E com cada vértice você supõe que vê K arestas, né? E isso fazendo a mesma conta, como em cada vértice você vê K arestas, você tem que KV igual a 2A, porque cada vértice cada vértice vê K aresta, então você está contando cada aresta duas vezes. Porque você tem um vértice, outro vértice e aresta. Né? Cada aresta está ligado a dois vértices. Assim. Então, por mesmo argumento, em essência, você tem que KV igual a 2A. Você tem V igual a 2A sobre K. Né? E repara que, tipo assim, o N, que é a quantidade de lados de uma face, tem que ser maior ou igual a 3, porque, tipo, você não consegue fazer um polígono com 2 lados, né? Tem que ter 3 lados ao menos, assim. E da mesma forma, como você tem um poliedro tridimensional, você não consegue ter um vértice ligado só a duas faces. Não faz sentido. As duas faces seriam iguais se isso acontecesse. Então, pelo menos, cada vértice enxerga 3 faces, pelo menos. Né? Ou seja, 3 arestas, mesma coisa. Então você sabe que o N e o K eles são maior ou igual que 3. E aí você chega na fórmula que é curiosa. Assim. Você tem que V menos A mais F implica nisso aqui, né? Substituindo. Então você tem esse cara aqui. E aí você chega nessa fórmula. Tá. Aí, Grossi. Diga. Qual que é o significado geométrico dessa fórmula? Dessa amarelinha aí? Não, dessa desigualdade aqui. 1 sobre N mais 1 sobre K maior que meio? O Renanzinho? Cara, que velocidade? Isso é esfera, né? Isso é pra você poder ter geometria de curvatura positiva, né? Não, isso é triângulos gordos, né? Deixa eu... Isso, curvatura positiva, exatamente. Deixa eu interpretar assim que... Eu achei esse fato curioso. Sabe aquele... Se você pegar a esfera e pegar... Não, é aquele mesmo soma de 1 sobre NI dos triângulos, menor do que 1, né? Isso aí, é o mesmo cara. O que acontece? Você tem tipo assim, um triângulo, você tem 3 ângulos, alfa, beta e gama. Esses triângulos, se você pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, que é o caso, que é todo um setor assim da esfera, assim, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. O que acontece é que na esfera sempre vale a soma dos ângulos maior que π. Certo? Agora imagina que você tem um polígono, você tem a esfera, você tem um polígono na esfera. Certo? E você tem os ângulos. Certo? Eu vou desenhar no plano porque eu não consigo desenhar na esfera. Assim. E eu também não consigo desenhar no plano. Assim. Mas você sabe que cada um desses ângulos é igual. Voltando. Então, triângulos gordos tem tipo soma dos ângulos internos maior que π. E se você pegar um polígono, o que vai acontecer? Você vai ter que, tipo, se você pegar esses 3 ângulos, a soma de alfa mais beta mais gama é maior que π. Se você quebrar, se esse polígono tem n lados, você quebrou em n menos 2 triângulos. É a quantidade de triângulos que você quebrou. Se você somar os ângulos internos de todos, né, são ângulos internos, os internos de todos os triângulos, o que você vai obter é os ângulos em cada vértice. A soma dos ângulos em cada vértice. O que no caso aqui é o quê? 2πk, que é cada vértice, vezes a quantidade de ângulos, que é n. Né? Por outro lado, cada triângulo tem a soma dos ângulos internos maior que π. Como tem n menos 2 triângulos, isso aqui é maior que n menos 2π. Né? E se você pegar essa desigualdade aqui, que é 2πk sobre n, maior que n menos 2, e você isolar, né, você vai obter 1 sobre n mais 1 sobre k, menos 1 sobre 2, é maior que 0. Né? Então, essa desigualdade aqui fala que os triângulos são gordos, em essência.
No caso hiperbólico, né, os triângulos são magrinhos, né? Se você pega um triângulo hiperbólico, ele é assim. Isso aqui vai ser, né, menor que zero. E no caso euclidiano, isso aqui é igual a zero. Certo? Então, isso explica a riqueza da geometria hiperbólica, de certa forma. Porque no caso hiperbólico, isso aqui é negativo e existem infinitos números que tipo, satisfazem essa desigualdade. Porque se n e k são grandes, o menos meio domina. Né? Então, para nk grandes, isso aqui é negativo e existem infinitos exemplos. No caso da esfera, isso é positivo. Então, o n e o k não pode ser grande. E, de fato, o nk só pode ser esses 5 aqui. Certo? E aí o que você faz é simplesmente fazer a engenharia reversa. Você tem o n e o k, você tem essa fórmula, você calcula o a, e do a você calcula os f e v, usando n e k. Né? E disso você obtém que os únicos poliedros de Platão são esses. Porque se você tem v, f e a, você calcula n e k, e vice-versa. Então, se você parar para pensar, se você tem tipo assim dois poliedros, onde cada vértice enxerga a mesma quantidade de arestas e cada face tem a mesma quantidade de arestas, esses poliedros assim têm que ser iguais assim. Certo? Então, isso implica que esses são os únicos poliedros de Platão. O curioso é que essa condição aqui, ela meio que vale a recíproca também. Isso não é trivial, isso é consequência do teorema poliedral de Poincaré. Se você tem um polígono em uma dessas três geometrias com lados iguais e ângulos 2π sobre k e n lados, né? No caso hiperbólico, se isso vale menos meio, se isso é menos meio, se essa desigualdade é válida, então esse polígono ele ladrilha o espaço. Por isso que tem infinitos exemplos no caso hiperbólico. Você pode pegar nk arbitrariamente grande e você tem infinitos exemplos. No caso igual a zero, se você resolver essa equação, né? Eu fiz até um programinha aqui para calcular isso, porque eu não sei fazer essas contas. Se você pôr, por exemplo, aqui igual a zero para achar os exemplos, aí vai dar erro, né? Porque eu errei o igual, são dois iguais. Eu vou achar três exemplos de nk, que são esses três exemplos. Certo? Em essência é isso. Né? Essas condições aqui, no caso euclidiano, é condição necessária e suficiente para o polígono tesselar, para o polígono ladrilhar. E no caso hiperbólico, essa condição é necessária e suficiente para o polígono ladrilhar. E no caso esférico, a mesma coisa. Né? Então, o que é realmente importante nessa prova é esse número. Esse número que é relevante. Assim. E ele aparece em outros contextos também. Né? É um número que tem. É um número que dá informações extras em geral. Assim. Se pensar em orbifolds, ele vai te dar informações do orbifold. Whatever. Assim. Né? Então, em essência, era isso que eu queria falar. Assim. Então, é isso, pessoal.